Questão número 1. Em primeiro lugar, um bizu. Vamos direto para o comando da questão, tá? Vamos interpretar o que a questão quer de forma objetiva, sem se emocionar. Tópico da questão. Considerando a estrutura geral do texto 1, o último período tem a função de... Então, vamos fazer uma análise objetiva logo de cara do comando da questão. Bom, ele fala em consideração a estrutura geral do texto. Então, você vai ter que fazer uma análise do último período em relação à estrutura geral do texto. Bom, aqui obrigatoriamente, já que ele fala em estrutura geral, você vai ter que ler o texto. O texto é pequeno, vou ensinar um outro bizu para a gente ficar ligado na interpretação do texto. Mas vamos direto ao último período do texto, porque ele faz uma referência ao último período. Olha lá, o último período é onde começa lá a letra maiúscula e vai até o ponto final. O criminoso foi encaminhado para o sistema prisional, vírgula, onde ficará à disposição da justiça. Olha só, sem viajar, sem se emocionar, o que o último período do texto está dizendo? Olha só, o criminoso foi encaminhado para o sistema prisional. Olha só, é uma informação objetiva. Não tem mimimi, não tem historinha, é bem claro, ó. Existe um criminoso e ele foi encaminhado para o sistema prisional. Onde, ou seja, no sistema prisional, ficará à disposição da justiça. Então vamos lá, mesmo que eu não tenha lido o texto inteiro, e vamos fazer uma análise objetiva em cima desse último período, eu sei que existe um crime, um criminoso, ok? Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. Então, ele ainda não foi julgado. Ele ainda está em processo criminal. Ainda está salvaguardado pela Polícia Civil. Ok? Então, você pode até fazer um fluxograma aí do lado, pegar o sujeito, que é o criminoso, e o complemento da ordem sintática, né? Que encaminhado para o sistema prisional. E ele ali está aguardando, onde ficará à disposição da justiça. Bom, vamos ver, analisando as alternativas, se com essa interpretação a gente já consegue eliminar as questões. As alternativas. A. Exemplificar moralmente o resultado de má conduta. Olha só, mesmo eu não lendo o texto inteiro, eu não marcaria essa questão de cara, eu não marcaria porque, olha só, se emocionou demais. Exemplificar moralmente. Cara, olha só, pergunte ao seu sentido aí de vida. Pô, esse último período que a gente fez até o fluxograma aí, de forma bem objetiva, exemplifica moralmente. Geralmente, quando você exemplifica moralmente, você dá até um exemplo mesmo de cunho subjetivo, tal, com muitos adjetivos, mas não tem nada a ver, porque é bem objetivo, né? É aquela diferença de subjetividade para objetividade. Então, eu não marcaria a letra A. B. Indicar a consequência provisória da tentativa de homicídio. Meus amigos, olha só. Indicar uma consequência provisória. Que é provisório, porque ele foi encaminhado para o sistema prisional e ficará aguardando a justiça. Ele está à disposição da justiça. Então não há nada definitivo, porque quem faz definitivo é a justiça. Então é uma consequência provisória? Sim. Da tentativa de homicídio. Aí, para saber se é tentativa de homicídio, eu tenho que retomar o texto. Ok? Então, já que 80% da questão já me diz que está certinha, então vamos verificar o restante. Vamos ler o texto lá, de forma bem objetiva, levando em consideração
sempre sublinhando o sujeito para ter uma noção de referência em cada período. Ó, um homem acusado de tentativa de feminicídio foi preso. Olha só. Um homem acusado de tentativa de feminicídio foi preso, vírgula. Quero nem ler o restante. Falou em tentativa, só que lá em cima é feminicídio, embaixo é homicídio. É a mesma coisa, matou alguém. Tá ok? Então, a B estaria correta. Eu já marcaria um pontinho do lado e faria análise das outras questões. Vamos para C. Mostrar a pena aplicada ao criminoso reincidente. Olha só, viajou, cara. Viajou. Vamos lembrar que essas alternativas faz referência ao último e somente ao último período. O último período ele é objetivo. Ele mostra a penalidade, ele nem fala em penalidade. Ele fala que ele foi encaminhado ao sistema prisional, você não pode viajar. Isso é uma penalidade já. Não viaja, não se emociona. Isso não tem uma pena aplicada. Isso não existe, tá? Não existe isso. A justiça que vai decretar a situação final do criminoso, ok? E também aqui não fala nada em pena, em tempo, na consequência que foi feito. Então, não viaja, não se emociona. Letra D. Destacar um procedimento legal em caso semelhante. Anfíbio, olha só. Fica no último período, não vai lá para o texto todo, não viaja. O último período, ele dá alguma coisa de comparação. Ele fala em algum outro caso, então essa expressão casos semelhantes é ridícula, sabe? Não fala sobre isso, não viaja, já marca logo aí que é errado, risca isso daí da sua vida e parte para E. Letra E. Apontar a causa de o criminoso ter sido detido. Olha só, causa e efeito. Bizu, a causa sempre vai acontecer primeiro. A causa sempre acontece primeiro. A consequência, como o próprio nome diz, a consequência acontece depois. Então, o fato do criminoso ser encaminhado para o sistema prisional, isso não acontece primeiro. O que acontece primeiro foi o crime. Então, falar que isso é consequência é errado. Fixa bem esse bizu de causa e consequência, porque isso é questão de interpretação até em provas de direito, de informática, de qualquer questão. Eles invertem essa situação de causa e consequência. Tá ok? Então, meus amigos, olha só. Eu nem fiz uma análise total do texto, me prendi de forma objetiva, que é isso que a prova quer, todas as provas querem, ao último período. Não se emociona, não viaja na maionese. E é isso mesmo. É uma consequência, porque o crime aconteceu antes, de forma provisória, porque ele depende ainda da justiça, ele fica à disposição da decisão da justiça, de uma tentativa de homicídio. Eu retomo ao texto, já que ele fala na estrutura do texto, e logo lá no início do primeiro período, um homem acusado de tentativa de feminicídio. E o restante da alternativa B fala em tentativa de homicídio. Ele só muda feminicídio para homicídio, lembrando que isso tudo é uma espécie que feminicídio seria uma espécie de homicídio. Tudo envolve morte, tá ok? Então a resposta correta é a letra B e vamos para a próxima questão.